Nós temos nosso primeiro contato com a animação quando somos pequenos, e ao longo da vida ela nos acompanha de diversas formas, tanto na escola, em vídeos educativos, como no entretenimento, quando assistimos séries e filmes, em campanhas publicitárias e nas propagandas que vemos todos os dias. Estamos tão acostumados a ver animações que raramente paramos para se perguntar: o que é animação? Como é feita? De onde veio? E afinal, para que serve? Para nos ajudar a responder essa pergunta, chamamos o professor Marcelo Públio, professor de animação da UTF-PR. Boa noite, meu nome é Marcelo Abílio Públio. Eu fiz a minha graduação em Publicidade e Propaganda. Quando eu era criança, a publicidade e propaganda na televisão ela tinha uma ênfase muito forte em animação. E eu falei, eu quero fazer isso. E aí o caminho que eu tinha, como não tinha curso de animação, eu fui fazer publicidade e propaganda. Era o caminho mais viável que eu imaginava na época. Como eu tinha uma habilidade com desenho, uma habilidade gráfica, isso acabou me levando na área de direção de arte, que envolve a produção estética das publicidades. E isso me levou a um concurso na Universidade Pública Federal, na UTF-PR, na área de audiovisual e animação. E eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a história da animação e eu resolvi trabalhar com a minha experiência em televisão, em comunicação, para trabalhar com animação na televisão. Daí eu resolvi trabalhar com o terceiro maior produtor de animação para televisão na época, que era a França. E aí eu acabei entrando nessa pesquisa de doutorado, onde eu trabalhei com a propaganda, como a ciência era propagada na televisão francesa através de desenhos animados. E a melhor maneira de produzir engenheiros interessados em conquista espacial é mostrar para as crianças que isso é muito legal. E aí começou a aparecer na televisão um monte de desenho animado mostrando que isso é muito legal e eles queriam ser astronauta. E aí dos anos 50, 60 e 70 você tem um grande aparecimento de engenheiros na Europa. Na França, a gente está muito próximo, a pesquisa está muito próxima dos animadores, então eu acabei conhecendo bastante gente interessante. Eu era super fã do Richard Williams e ele estava num congresso lá em Lille, então eu fui lá só para conversar com ele, era uma pessoa super acessível. O Nick Park da Aardman também a gente teve a possibilidade. No Festival de Annecy eu acabei conhecendo também um animador brasileiro, Marcos Magalhães, que tem um material muito legal aqui no Brasil e ele fazia o Animamundi. E aí eu tive a possibilidade de conversar com ele. Marcelo Marão, eu conversei o ano passado e é um cara fantástico, super acessível. Eu não consigo falar o nome de todos, mas acho que uma coisa muito legal da animação é que o pessoal é unido e se ajuda, assim, você troca informação com um, com o outro. Animadores como os brasileiros não tem igual. Eu acompanhei o curso de animação do meu professor Sébastien Denis lá na França e ele estava falando um pouco da história da animação mundial e tem uma ênfase muito grande num animador chamado Norman McLaren que trabalhou durante muito tempo no Canadá. Ele é meio que uma referência mundial. E daí ele contando as histórias do Norman McLaren, ele falou dessa parceria que o Canadá fez com o Brasil, com a Abra Filmes. E aí o Marcos Magalhães, ele foi para lá, junto com essa equipe de 4 ou 5 pessoas aqui do Brasil, para aprender as principais técnicas de animação. E o trabalho final do curso, ele falou, quer saber? Eu vou fazer um filme com todas as técnicas que eu aprendi. E aí ele faz um filme extremamente didático, com cada uma das técnicas que ele aprendeu. Chama-se Animando. Esse filme, ele foi mostrado pelo meu professor lá na França. Ele falou assim, tem um brasileiro que fez, explicando como é que funciona a animação. Aquilo caiu como uma luva para mim. Eu falei assim, nossa, o Brasil ensinando como fazer animação e quais são as principais técnicas. Então aquele filme é um filme muito referência para mim, Animando, Marcos Magalhães, um filme extremamente didático sobre as principais técnicas de animação. Tem uma divisão na produção de animação. De um lado, a animação útil, que é aquela que está a serviço de alguém. De outro lado, você tem a animação comercial e você tem também a animação autoral, que é aquela mais artística, né?
Quando esse autoral consegue ultrapassar e entrar num espaço de produção comercial, a gente tem uma possibilidade muito grande, primeiro, de gerar muito emprego no Brasil. A animação, ela não é só o desenho. A animação envolve o operador de câmera, as pessoas que fazem o cafezinho, que dão o suporte. Quando você vai trabalhar com stop motion, tem a produção do esqueleto, você tem a produção do boneco, tem a indústria da plasticina, tem a indústria do cenário, tem madeira, tem, assim, envolve uma gama grande de pessoas. A gente tem uma possibilidade da continuidade para esse mercado, que ele está ganhando espaço, principalmente porque o Brasil está sendo valorizado na produção audiovisual. Aí a gente teve progressivamente um filme, 2 filmes indicados ao Oscar, agora a gente está com 5 filmes já entrando para o shortlist, que pode acontecer de aparecer no Oscar. E aí as pessoas estão olhando para a cultura brasileira e para a produção cultural brasileira de outra forma. O Brasil é sempre muito bem visto, exatamente pela versatilidade dos animadores brasileiros. Então as pessoas estão se interessando cada vez mais pelo Brasil, e as formas da gente exportar a nossa informação é através do audiovisual, é através da animação. E a animação é a única capaz de criar novos mundos. E aí a gente consegue explicar nossa cultura através de metáforas, explicando coisas de outros mundos. Eu acho que tem um mercado grande para ser explorado aí. Depois da nossa conversa com o professor Marcelo Publio, deu pra entender que a animação não é só desenho que se mexe. Ela envolve arte, técnica e criatividade, e está presente em muitas partes do nosso dia a dia. A entrevista mostrou como a animação pode ensinar, divertir e até transmitir emoções. Além disso, ela tem um papel muito importante na publicidade, ajudando a deixar campanhas mais criativas e chamativas. No fim, a animação é uma forma de contar histórias e de dar vida a ideias de um jeito único.